Você já sentiu que, com o passar dos anos, seu corpo começou a mandar sinais que antes você ignorava? Aqueles pequenos incômodos que parecem insignificantes no início, mas que, aos poucos, começam a roubar sua paz. Talvez uma ida ao banheiro que se tornou mais frequente. Um desconforto que aparece do nada e insiste em ficar. Uma sensação de peso que você não sabe explicar. Você ignora, segue o dia, foca no que importa. Mas e se isso for um aviso? Algo que seu corpo está tentando te dizer antes que seja tarde demais? A verdade é que, para muitos homens, a próstata é um mistério. Um pequeno órgão que, enquanto funciona bem, passa despercebido. Mas quando começa a dar sinais de que precisa de atenção, pode ser tarde demais. E é aí que vem o medo. O medo do que pode estar acontecendo por dentro sem que você perceba. O medo de um diagnóstico inesperado. O medo de perder o controle sobre algo que você nem sabia que precisava cuidar. E não se engane, isso não é coisa para se preocupar só depois dos 60. Os sinais começam bem antes. Só que quase ninguém fala sobre isso. Mas e se eu te dissesse que pequenas escolhas do dia a dia podem mudar esse destino? Que sua saúde íntima não precisa ser um problema futuro se você souber agir agora? Que existe algo simples, natural e extremamente eficaz para manter sua próstata saudável, sua energia em alta e sua confiança intacta? Parece bom demais para ser verdade, pois a ciência já provou que não é. O que você faz ou deixa de fazer hoje pode ser a diferença entre viver com qualidade ou passar os próximos anos lidando com dores, desconfortos e consultas médicas intermináveis. É por isso que essa conversa precisa acontecer agora, porque o que você não sabe sobre sua próstata pode estar te custando muito mais do que imagina. Fica comigo até o final, porque hoje vamos falar do que ninguém tem coragem de dizer. Você já parou para pensar no que acontece quando sua próstata não recebe a atenção que merece? Quando você ignora aqueles sinais discretos, aquelas mudanças sutis que parecem inofensivas no começo? A verdade é que o corpo sempre avisa antes da situação se tornar crítica, mas a maioria dos homens só percebe quando já está lidando com desconforto, dor ou algo muito pior. E quando isso acontece, a única coisa que resta é o arrependimento por não ter agido antes. Imagine acordar no meio da noite com uma vontade incontrolável de urinar. Você se levanta, vai ao banheiro, mas quando tenta, o fluxo é fraco, intermitente. Parece que algo está bloqueando, mas você não sabe exatamente o que. O alívio que deveria vir rapidamente demora. E você sente que nunca consegue esvaziar a bexiga por completo. Isso se repete noite após noite, desgastando seu sono, roubando sua energia e deixando você cada vez mais cansado e irritado. No começo você acha que é algo normal da idade, mas então vem o medo. E se isso for um problema sério? E não para por aí. Durante o dia, você começa a notar outro incômodo, um peso na região pélvica, como se houvesse algo pressionando de dentro para fora. Você tenta ignorar, tenta seguir a rotina, mas aquela sensação persiste. Aos poucos, começa a afetar sua concentração, seu humor, até sua confiança. E a última coisa que você quer é falar sobre isso. Porque quem é que gosta de admitir que algo não está certo com a própria virilidade? O problema é que esse silêncio só piora as coisas. A próstata não é um órgão qualquer. Ela está diretamente ligada ao seu bem-estar, à sua vitalidade e, sim, à sua vida sexual. E se você acha que esse assunto não é sério o suficiente, pense bem. Será que vale a pena esperar até que isso afete sua intimidade? Até que sua autoconfiança fique abalada? Até que sua parceira comece a perceber que algo mudou e você não tem resposta para dar? Agora, a boa notícia. Existe um jeito de evitar que isso aconteça. Um jeito natural, acessível e extremamente eficaz de manter a próstata ativa e saudável. Algo que você pode fazer sem precisar de remédios, sem precisar passar por procedimentos invasivos e, acima de tudo, sem esperar que o pior aconteça. E a melhor parte? Você já conhece essa solução, mas talvez nunca tenha visto por esse ângulo antes. A ciência já mostrou que a regularidade da ejaculação pode ser um fator determinante para a saúde da próstata. E antes que você pense que isso é apenas uma desculpa para incentivar um hábito, saiba que médicos e especialistas estudam esse efeito há anos. Quando você ejacula, sua próstata entra em ação, liberando secreções, eliminando toxinas e mantendo seu funcionamento equilibrado.
É um mecanismo natural de limpeza e manutenção que o próprio corpo criou para evitar o acúmulo de fluidos e reduzir inflamações. Mas quando essa atividade diminui, seja por falta de desejo, falta de tempo ou qualquer outro motivo, a próstata pode começar a sofrer as consequências. O que antes era um sistema funcionando perfeitamente pode se tornar um ambiente propício para problemas como inflamações, aumento da glândula e até mesmo um risco maior de desenvolver doenças mais graves. E a pior parte, isso pode acontecer de forma silenciosa, sem dar sinais claros no início. Agora pense, quantos homens chegam aos 50, 60 anos sem nunca terem ouvido falar disso? Quantos acabam sofrendo sem saber que poderiam ter evitado? E mais importante, quantos continuam ignorando esses sinais, achando que é algo inevitável da idade, sem perceber que estão apenas acelerando um problema que poderia ser prevenido? O que você precisa entender é que a saúde da próstata não é um jogo de sorte. Não é algo que você pode simplesmente ignorar e esperar que continue funcionando bem para sempre. Assim como qualquer outra parte do seu corpo, ela precisa de cuidados, de atenção e principalmente de atividade. E se você quer viver com mais qualidade, com mais energia e sem precisar lidar com esses desconfortos, então está na hora de começar a agir. Mas não se preocupe, você não precisa mudar sua vida inteira de uma hora para outra. Existem passos simples que você pode tomar agora mesmo para garantir que sua próstata continue funcionando como deveria. E no final deste vídeo, vou te mostrar exatamente o que você pode fazer, de forma prática, para manter sua saúde em dia sem precisar recorrer a medidas extremas. Então, se essa conversa faz sentido para você, se você quer evitar problemas no futuro e garantir que sua vitalidade permaneça intacta, comente aqui embaixo. Eu quero viver melhor. Isso vai me mostrar que você está comprometido com sua própria saúde e pronto para dar o próximo passo. E agora, vamos direto ao que interessa. O que realmente acontece quando sua próstata não recebe o estímulo que precisa? O que os estudos dizem sobre isso? E qual é o papel da masturbação nessa história? Você pode se surpreender com o que vem a seguir. A primeira coisa que você precisa saber é que a próstata não foi feita para ficar inativa. Ela é uma glândula dinâmica, projetada para produzir e liberar fluido seminal regularmente. Quando esse processo acontece com frequência adequada, tudo funciona de maneira equilibrada. Mas quando a atividade diminui, começa um efeito em cascata que pode levar a uma série de problemas. Alguns leves, outros bem mais sérios. Um dos primeiros sinais de que algo não está certo é a sensação de peso na região pélvica. Muitos homens descrevem isso como um desconforto vago, algo que não chega a ser uma dor insuportável, mas que está sempre ali incomodando. Esse sintoma pode ser um alerta de que sua próstata está começando a sofrer com a estagnação de fluidos. E aqui está o problema. Se você não resolver isso cedo, pode acabar enfrentando complicações bem mais sérias. A prostatite congestiva, por exemplo, é uma condição em que o fluido prostático se acumula, causando inflamação e dor. Isso pode resultar em uma série de sintomas desagradáveis, como micção dolorosa, sensação de ardência e até mesmo dificuldades na ereção. Sim, você leu certo. Uma próstata congestionada pode afetar diretamente seu desempenho sexual. E se você acha que isso não pode acontecer com você, pense de novo. Essa condição é mais comum do que se imagina, principalmente em homens acima dos 40 anos. Agora, imagine carregar esse desconforto todos os dias. Não conseguir relaxar completamente porque sempre há aquela sensação incômoda, te lembrando de que algo não está certo. Não dormir bem porque precisa levantar várias vezes à noite para urinar. E o pior, não sentir mais aquela mesma confiança quando está com sua parceira, porque sua virilidade parece estar te escapando aos poucos. Parece assustador, não é? Mas é exatamente assim que muitos homens vivem. E o pior, sem sequer perceber que poderiam ter evitado. E aqui entra o que ninguém te conta. A masturbação pode ser uma ferramenta valiosa para evitar esse tipo de problema. Não estamos falando de um hábito sem propósito ou de algo feito de qualquer jeito. Estamos falando de um processo fisiológico importante que mantém sua próstata ativa, saudável e livre de congestionamentos. A cada ejaculação, a glândula se contrai e libera suas secreções, promovendo uma espécie de limpeza natural.
Esse simples ato pode reduzir inflamações, prevenir o acúmulo de fluidos e até mesmo diminuir o risco de desenvolver doenças mais graves. Se você acha que isso é exagero, olhe para os estudos. Pesquisas indicam que homens que ejaculam regularmente, seja por meio da masturbação ou de relações sexuais, apresentam menor risco de desenvolver câncer de próstata. Um estudo da Universidade de Harvard acompanhou milhares de homens ao longo dos anos e descobriu que aqueles que tinham uma frequência maior de ejaculação tinham até 33% menos chance de desenvolver a doença. Isso não é coincidência, é ciência. Mas apesar de toda essa evidência, o assunto ainda é tratado como tabu. Muitos homens crescem ouvindo que a masturbação é algo errado, desnecessário ou até prejudicial. E o resultado? Muitos simplesmente ignoram esse aspecto da saúde, permitindo que sua próstata fique vulnerável a problemas que poderiam ser prevenidos com um hábito natural e saudável. Agora, não me entenda mal. Isso não significa que você deve se apoiar apenas nisso e ignorar outros fatores essenciais para a saúde da próstata. A masturbação é apenas uma peça do quebra-cabeça. Se você realmente quer manter sua vitalidade por mais tempo, precisa adotar um conjunto de hábitos que fortaleçam sua saúde como um todo. Alimentação, exercícios físicos e exames regulares fazem parte desse pacote. Mas negar os benefícios da ejaculação regular é simplesmente fechar os olhos para uma verdade científica que pode fazer toda a diferença no seu bem-estar. Então a pergunta que fica é: por que tantos homens ainda ignoram isso? Porque continuam sofrendo com desconfortos e inseguranças sem sequer considerar que a solução pode estar ao alcance das próprias mãos. Literalmente, o medo do julgamento, a vergonha, a falta de informação, o que quer que esteja te impedindo de cuidar da sua saúde de forma completa, está na hora de deixar isso para trás. Seu corpo precisa dessa atenção. Sua próstata precisa dessa atividade. E se você quer viver com mais energia, confiança e sem precisar lidar com problemas desnecessários, precisa começar a agir agora. E se essa conversa fez sentido para você até aqui, comente "Eu quero viver melhor" nos comentários. Isso me mostra que você está atento à sua saúde e disposto a fazer escolhas melhores. Mas ainda não terminamos. Até agora, falamos sobre como a ejaculação pode prevenir problemas, mas há algo ainda mais importante que você precisa saber. O que acontece quando a inflamação já está instalada? Quais os sinais de que sua próstata já está pedindo socorro? E o que fazer para reverter isso antes que seja tarde? Vamos falar sobre isso agora. Se sua próstata já está inflamada, seu corpo não vai te deixar ignorar isso por muito tempo. O desconforto aumenta, a sensação de pressão na região pélvica se torna mais frequente e, em alguns casos, você pode começar a sentir uma dor leve, que vem e vai sem explicação aparente. Mas o pior nem sempre é a dor. O pior é a incerteza. O pior é perceber que algo mudou, mas não saber exatamente o quê. E quando os sintomas começam a afetar o seu dia a dia, não há como fugir. A micção se torna um problema. Ora difícil, ora excessiva, como se sua bexiga nunca estivesse completamente vazia. Você sente aquela vontade constante de ir ao banheiro, mas quando tenta, o fluxo é fraco, interrompido, deixando uma sensação incômoda de que nunca termina de verdade. Algumas vezes pode até haver uma leve ardência ou desconforto ao urinar, sinais de que a inflamação está se intensificando. Para muitos homens, esse é o momento em que a preocupação começa de verdade. Será que isso é só um problema passageiro? Ou é o começo de algo mais sério? Será que vale a pena esperar para ver se melhora sozinho? O problema é que na maioria das vezes não melhora. E quanto mais tempo você espera, maiores são as chances de que esse quadro evolua para algo pior, como o aumento da próstata ou até mesmo uma infecção que pode se espalhar pelo trato urinário. E aqui está um detalhe importante que poucos sabem. Uma próstata inflamada pode afetar diretamente sua vida sexual. Quando a inflamação persiste, ela pode prejudicar a qualidade da ereção e até mesmo causar dor durante o orgasmo. Sim, o que antes era fonte de prazer
pode se tornar uma experiência desconfortável e frustrante. E isso não afeta apenas você, afeta sua autoconfiança, afeta sua relação com sua parceira e pode acabar criando um ciclo de ansiedade que só piora a situação. Mas há algo que você pode fazer para evitar que isso chegue a esse ponto. Algo que é simples, acessível e cientificamente comprovado para aliviar o congestionamento da próstata, reduzir a inflamação e restaurar o equilíbrio do seu corpo. E isso começa com uma mudança de mentalidade. Parar de ver a masturbação como algo sem importância e começar a enxergá-la como um componente essencial da sua saúde. Se você ainda tem dúvidas sobre o impacto real desse hábito, pense no seguinte: quando você ejacula regularmente, está ajudando sua próstata a eliminar resíduos acumulados e a reduzir o risco de infecção e inflamação. Esse processo mantém os dutos prostáticos limpos, melhora a circulação sanguínea na região pélvica e evita o acúmulo de fluidos que podem causar irritação e inchaço. Mas se você passa longos períodos sem ejaculação, o que acontece? Os fluidos começam a se acumular, criando um ambiente perfeito para a inflamação se instalar. A próstata pode começar a inchar, pressionando a bexiga e a uretra, tornando cada ida ao banheiro uma experiência frustrante. Em casos mais graves, esse congestionamento pode evoluir para uma condição chamada prostatite crônica, um problema que pode levar anos para ser resolvido e que impacta diretamente sua qualidade de vida. E antes que você pense que isso só acontece com homens mais velhos, saiba que cada vez mais homens na faixa dos 40 anos já apresentam sinais de problemas prostáticos. O estilo de vida sedentário, a alimentação pobre em nutrientes e a falta de conhecimento sobre a importância da saúde sexual contribuem para que esse quadro se torne cada vez mais comum. A questão aqui não é apenas ejacular com frequência, é adotar uma abordagem completa para manter sua próstata saudável. Isso significa cuidar da alimentação, praticar atividades físicas que estimulem a circulação na região pélvica e, claro, manter uma vida sexual ativa, seja através do sexo com sua parceira ou da masturbação consciente e saudável. Se você quer começar a fazer algo agora mesmo para melhorar sua saúde, comece observando sua rotina. Quantas vezes você ejacula por semana? Você tem sentido algum tipo de desconforto na região pélvica? Seu fluxo urinário está normal ou você percebe que está mais fraco do que costumava ser? Essas pequenas mudanças são sinais que seu corpo te dá e ignorá-los pode custar caro no futuro. Agora quero saber de você. Essa conversa está fazendo sentido? Você já percebeu alguma dessas mudanças no seu corpo, mas nunca soube que podiam estar ligadas à saúde da sua próstata? Se sim, comente aqui. Eu quero viver melhor. Quero ver quantos de vocês realmente estão comprometidos com sua saúde e dispostos a agir antes que seja tarde demais. Mas ainda há mais um ponto crucial que precisamos discutir. Se a ejaculação regular pode ajudar a prevenir problemas na próstata, por que alguns homens ainda enfrentam dificuldades mesmo mantendo esse hábito? Será que há outros fatores que influenciam diretamente a saúde desse órgão? E quais são os principais erros que podem estar sabotando sua saúde sem que você perceba? É isso que vamos abordar agora. Muitos homens acreditam que, se estão ejaculando regularmente, estão fazendo tudo certo para a saúde da próstata. Mas e se eu te dissesse que isso, por si só, pode não ser suficiente? Que existem fatores no seu dia a dia que podem estar anulando esses benefícios sem que você perceba? E que, mesmo mantendo uma vida sexual ativa, você ainda pode estar em risco? O problema é que ninguém ensina isso. A maioria dos homens cresce sem qualquer orientação sobre o funcionamento da próstata e só descobre sua importância quando algo começa a dar errado. Mas a verdade é que a ejaculação regular é apenas uma peça desse quebra-cabeça. Existem hábitos que podem ajudar e outros que podem prejudicar ainda mais sua saúde. E se você não souber diferenciá-los, pode acabar acreditando que está protegido, quando na realidade está apenas adiando um problema que continua se desenvolvendo em silêncio. Um dos maiores vilões da próstata é a inflamação crônica, algo que vai se acumulando ao longo dos anos sem dar sinais óbvios no começo. E o que causa essa inflamação? O que você come, como você se movimenta e até mesmo como você lida com o estresse. Sim, o estresse tem um impacto direto na saúde da próstata. Quando você vive constantemente sob tensão, seu corpo libera hormônios como o cortisol,
que, em excesso, pode aumentar processos inflamatórios e afetar o equilíbrio dos hormônios masculinos. O resultado? Uma próstata mais sensível, mais suscetível a problemas e um risco maior de desenvolver hiperplasia prostática benigna, HPB, aquele aumento da próstata que pode dificultar a urina e tornar sua vida um verdadeiro inferno. E a alimentação? Se sua dieta é rica em alimentos ultraprocessados, açúcar e gorduras ruins, você está alimentando a inflamação em vez de combatê-la. Tudo o que entra no seu corpo tem um impacto direto na forma como sua próstata funciona. Por exemplo, alimentos ricos em licopeno, como tomates e melancia, ajudam a proteger a próstata contra o envelhecimento precoce e reduzem os riscos de doenças. Já o consumo excessivo de álcool, frituras e carnes processadas pode estimular inflamações e comprometer a saúde dessa glândula ao longo dos anos. Outro erro comum é o sedentarismo. Se você passa a maior parte do dia sentado, sem movimentar o corpo, sua circulação sanguínea na região pélvica se torna deficiente, aumentando o risco de congestionamento da próstata. E lembra do que falamos antes? Uma próstata congestionada é um convite para inflamações, desconfortos e até problemas urinários. Incorporar exercícios físicos simples, como caminhadas regulares e alongamentos pélvicos, pode ajudar a manter um fluxo sanguíneo saudável e evitar essas complicações. Mas há um fator que pouca gente discute e que pode estar sabotando sua próstata sem que você perceba: o excesso de abstinência. Sim, existem momentos na vida em que o desejo sexual diminui, seja por estresse, problemas emocionais ou simplesmente falta de oportunidade. Mas longos períodos sem ejaculação podem levar a um acúmulo de fluido prostático, aumentando o risco de inflamações e até mesmo a sensação de peso e desconforto na região. Muitos homens que passam meses sem atividade sexual relatam que, quando finalmente ejaculam, sentem um alívio imediato, como se um peso tivesse sido retirado. Isso acontece porque a próstata finalmente libera o fluido acumulado, permitindo que o corpo volte ao equilíbrio. Agora, se você mantém uma frequência regular, mas ainda assim sente que algo não está certo, seja uma dor leve, um fluxo urinário enfraquecido ou até mesmo uma queda na energia sexual, então pode haver outro fator em jogo: o desequilíbrio hormonal. A próstata responde diretamente às variações dos hormônios masculinos, especialmente a testosterona e o DHT, de hidrotestosterona. Quando esses hormônios saem do equilíbrio, a próstata pode crescer de forma anormal, levando a sintomas como dificuldade para urinar, sensação de esvaziamento incompleto da bexiga e até mesmo dores na região pélvica. E sabe o que pode ajudar a regular esses hormônios? Além da alimentação e do controle do estresse, a ejaculação tem um papel fundamental. Estudos mostram que a atividade sexual pode ajudar a manter os níveis de testosterona mais estáveis e a reduzir o excesso de DHT, evitando o crescimento anormal da próstata. Ou seja, longe de ser um simples hábito de prazer, a masturbação tem um impacto real no seu equilíbrio hormonal e na saúde do seu sistema reprodutivo. Mas atenção! Nem tudo se resume a quantas vezes você ejacula. A qualidade da sua prática também importa. Muitos homens transformam a masturbação em um ato apressado, automático, sem qualquer conexão com o próprio corpo. Isso pode gerar tensão, ansiedade e até mesmo um efeito contrário ao desejado. Quando feita com atenção e relaxamento, a masturbação se torna uma ferramenta poderosa para manter a próstata saudável e aliviar o estresse acumulado no corpo. Agora, se você realmente quer melhorar sua saúde prostática e garantir que sua energia e vitalidade se mantenham intactas pelos próximos anos, precisa começar a agir hoje. E não estou falando de mudanças radicais ou de métodos complicados. Estou falando de pequenas ações que podem fazer uma enorme diferença ao longo do tempo. Então, se você chegou até aqui, significa que está realmente comprometido com sua saúde. E eu quero saber, você já percebeu alguma mudança na sua próstata ao longo dos anos? Já teve sintomas que ignorou no passado? Se sim, escreva "Eu quero viver melhor" nos comentários. Seu comentário não é apenas uma forma de engajamento, mas um compromisso com você mesmo. Um lembrete de que você está tomando as rédeas da sua saúde. E agora que entendemos a importância da ejaculação e dos hábitos saudáveis, existe um último ponto que não podemos ignorar: a relação entre a próstata e o risco de câncer. Muitas pesquisas já mostraram que a frequência da ejaculação
pode estar ligada a uma menor probabilidade de desenvolver essa doença. Mas qual é o mecanismo por trás disso? E o que mais pode ser feito para blindar sua próstata contra esse perigo silencioso? Vamos falar sobre isso agora. Agora você já sabe que sua próstata não pode ser deixada de lado. Que cada escolha que você faz ou deixa de fazer tem um impacto direto no seu bem-estar, na sua energia e até mesmo na sua vida sexual. O que parecia ser apenas um detalhe, um órgão pequeno e discreto, na verdade é uma peça fundamental para a sua saúde e qualidade de vida. E a pergunta que fica agora é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Vai ignorar os sinais e esperar que o problema bata à sua porta? Ou vai começar a agir agora, enquanto ainda tem controle sobre sua saúde? Porque a verdade é que ninguém se preocupa com isso até que algo dê errado. Ninguém fala sobre a próstata até sentir dor, até passar noites em claro indo ao banheiro, até perder a confiança no próprio corpo. Mas nessa altura, muitas vezes, já é tarde demais para prevenir. E o que resta é tratar. Você tem a chance de fazer diferente. Pequenas mudanças na sua rotina podem garantir que você não apenas evite problemas, mas que viva com mais disposição, mais conforto e sem aquele medo silencioso de que algo está errado. A ejaculação regular é apenas um dos pilares da saúde prostática. Mas se você realmente quer blindar sua próstata contra problemas futuros, precisa pensar de forma completa. Alimentação, exercícios físicos, exames regulares e a consciência de que seu corpo precisa de atenção. Se essa conversa fez sentido para você, se você quer garantir que sua vitalidade continue intacta nos próximos anos, deixe aqui nos comentários. Eu quero viver melhor. Esse é um compromisso com você mesmo, um passo em direção a uma vida mais saudável, sem arrependimentos no futuro. E se esse conteúdo te ajudou, não guarde essa informação só para você. Compartilhe com alguém que pode precisar ouvir isso. Se inscreva no canal, ative as notificações e fique por dentro de tudo o que pode te ajudar a manter sua saúde em dia. Porque, no fim das contas, cuidar da sua próstata não é apenas uma questão de bem-estar, é uma questão de qualidade de vida. E você merece viver seus melhores anos com força, confiança e sem medo do que está por vir.